Olá pessoal, tudo bem? Agora nós vamos chamar o Luciano. Ele já foi presidente da Abrafac, hoje está fazendo uma parte de consultoria com a Beer Coffee e vamos entender um pouco de como está esse processo. É uma startup, a Beer Coffee, todos os seus colaboradores trabalham no formato Anywhere. Vamos ver o que ele tem para falar sobre pessoas, como que está esse movimento, a prospecção do que está acontecendo no mercado aqui. Vamos entender o que o Luciano tem de novidade para a gente. Então, vamos lá para falar com ele. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente. Hoje eu estou com o nosso convidado Luciano. Ele já foi presidente da Abrafac e vai contar um pouco desse novo momento aqui junto com a Beer Coffee. Luciano, seja bem-vindo. Obrigado, Gustavo. Bem-vindo, muito bom te ter aqui. Muito obrigado. Eu tenho um prazer enorme de poder falar sobre coisas que a gente gosta, falar sobre workplace, escritórios, novo momento, né, dessa retomada aí do trabalho híbrido. Acho que vai ser um papo bom. Maravilha. Então vamos começar pensando, o que te levou para o Beer or Coffee? Olha, eu vou dizer que a paixão dos fundadores, né, a Roberta e o Pedro, o propósito de transformar de verdade e construir um ambiente melhor de trabalho, eu acho que é algo que me conectou, reconectou, né? Eu já tinha participado com a Roberta de alguns eventos, dando palestra, enfim, na época que eu era presidente da Associação Brasileira de Facilities, e eu vejo que tem uma frase que a gente falou junto quase, né? Que assim, pouco importa o que vamos fazer, mas com quem vamos fazer, né? Então, acho que essa união de propósitos é que fez com que eu voltasse para o mundo corporativo, apesar de nunca ter saído, mas como empreendedor que eu estava, né, sendo e continuo, mas a gente acho que teve essa conexão de propósitos, que eu acho que também as relações profissionais estão estimulando cada vez mais, né? Que não tem um negócio pelo negócio em si, mas um negócio com propósito, né? Tudo muda. Tudo muda quando é feito com propósito. Eu sinto que sim, porque tem também uma questão, Karen, que quando você acredita em algo e aquele algo está desconectado do que você é como ser humano, como pessoa, a chance de dar errado é grande. Não flui. Não vai fluir, porque não existe o Luciano, marido da Thaís, pai da Maria Clara e da Isabela, desconectado do Luciano empresário, do Sim. Luciano colaborador de uma empresa. Então, isso precisa estar junto, né? Então, acho que, por isso que eu disse, né? O que conectou, o principal é isso, é a afinidade de propósito, né? Uma paixão, né? É o que eu sempre falei quando, inclusive, fui presidente da Abrafac, que é um trabalho voluntário, enfim, que eu fiz com muito, muito carinho, porque eu acreditava realmente, e acredito até hoje, que eu poderia contribuir elevando o nível de gestão de Facility Management no Brasil, e não só aqui, tive a oportunidade de viajar para fora do país também, e ouvir, aprender muito, sempre aprendendo, né? E eu falei, poxa, eu acho que chegou a hora de eu dar um pouquinho, né? Do meu trabalho, da minha energia, do meu esforço para esse movimento. E acho que está dando certo. Eu continuo apaixonado pelo que eu falo, pelo que eu faço, e isso vai me motivando a seguir aí. Luciano, como é que é trabalhar com mentes que são disruptivas, corajosas, jovens, né? E de repente você vem com uma experiência muito maior. Como funciona isso? Eu te pergunto, porque eu vejo essa comunicação que ela tem que ser cada vez mais fluida e juntar os jovens com as pessoas mais experientes. Conta um pouco desse aspecto. Muito boa a sua pergunta. Eu vejo dentro de casa esse dilema, né? Minhas filhas falando que eu tô velho, e eu acho que eu tô, mas não tanto. Elas sempre achando que eu tô um pouco mais velho do que eu me sinto. Mas eu vejo um grande desafio nas companhias, né? Com múltiplas gerações, a gente tendo que lidar com geração X, Y, Z, milênios, e com expectativas muito diferentes em relação ao espaço de trabalho, em relação à relação deles com o trabalho. E eu vejo esse cuidado
do Pedro e da Roberta na concepção do negócio do Bierkoff, que tem a ver com cultura da companhia, cultura da empresa. Eu estou amando esse ambiente de startup, né? Porque eu me considero já, sim, com experiência, mas eu sei que eu sou uma geração X, que gosto do porta-retrato lá na minha mesa, que eu gosto do símbolo do Palmeiras lá no meu... Eu vejo isso, o quanto eu tenho este valor, mas que eu não estou limitado a ele. E o quanto as empresas precisam se abrir a essas diversas oportunidades que o mundo novo está gerando. Eu acho que a pandemia só acelerou, de verdade. Sim. Ela acelerou esse processo, né? Não, minha empresa nunca vai fazer home office, nós somos... Bom, entrou a pandemia, 10 dias depois estava todos em home office. Então, o que a gente vê é que a necessidade gera realmente a mudança, meio que empurra, né, impulsiona a mudança. E o que eu acho mais legal dos meninos, né, eu acho que são dois garotos brilhantes, né, o Pedro e a Roberta, que são cofundadores da Bierkoff, é essa paixão também por transformar o mundo, por construir um mundo melhor através daquilo que eles acreditam, desse produto, desse serviço que é a Bierkoff, né? Isso que eu acho que é muito legal. A equipe é toda home office praticamente. 100%, nós somos 100% falando remote first, né? Como eles dizem, né? E a gente, como Bierkoff, pratica aquilo que a gente vende como produto, né? A Bierkoff é um grande marketplace que congrega mais de 1.200 coworkings em mais de 170 cidades hoje. Esse número é hoje, tá, gente? Porque esse número não vai parar de crescer. Porque à medida que você tem mais usuários de coworking, mais coworkings são cadastrados na plataforma. E assim como o Uber, né? Assim como um aplicativo de quanto mais gente usando, mais carros estão cadastrados na plataforma. E isso é o que vai gerar cada vez mais usuários, né, para a plataforma, e eu sinto que esse nosso modelo de remote first não significa que nós não queremos e não estimulamos o contato, ao contrário. Na verdade, ou é home, ou é office, ou é o anywhere office. Porque o anywhere office ele hoje está tangibilizado no coworking. Porque o coworking dá uma infraestrutura adequada, uma internet boa, um ambiente que tem ergonomia, cadeira, mesa ergonomicamente correta, mas tudo isso sem tirar aquilo que tem de mais bonito no coworking, que é o contato das pessoas, do relacionamento de empresas diversas falando naquele ambiente, ou seja, as conexões que são geradas no ambiente do coworking são muito legais, né? Então a gente estimula muito, apesar de sermos 100% remote, né? Ou seja, 100% remoto, a gente está toda hora. Gente, quem está em São Paulo, vamos nos reunir no cowork e tal. Pessoal, nós estamos em Campinas, vamos reunir, fazer um happy hour depois no final do expediente. Então acho que isso é legal, dessa cultura que eu acho que é a cultura muito de startup, né? De estar sempre muito... Bem acelerado, né? Em movimento. Em movimento constante. É isso. Como é que vocês enxergam a Bierkoff em 5 anos? Agora eu peguei pesado. Talvez a Roberta responderia melhor essa pergunta junto com o Pedro, mas eu acredito muito que nós da Bierkoff, eu comentei e brinquei recentemente com eles, né? Startup é igual foguete, não dá ré, e ou ele chega na lua ou ele explode no meio do caminho. Como eu acredito muito na ideia, eu tenho certeza que nós vamos chegar na lua, e chegar na lua significa que a Bierkoff será um novo unicórnio brasileiro, né? Ela será com absoluta certeza, porque vão ter concorrentes, com absoluta certeza, mas hoje como primeiro marketplace, o maior e mais, com mais parceiros da América Latina atual, pouquíssimos concorrentes ainda no mundo, na América Latina o maior com certeza, seremos aqueles que vão chegar primeiro, né? Esperamos que a gente valide a marca, o conceito, para que outras empresas também façam e que a gente estimule o ecossistema do trabalho híbrido. Isso que eu acho que é o legal.
né? Ou seja, não estamos criando só uma companhia, mas nós estamos criando um conceito, um modelo disruptivo. Isso que eu acho que... E 5 anos, mundo inteiro, né? América Latina, agora no primeiro semestre de 2022, até o final de ano, possivelmente já a América Latina quase completa, e depois Europa, Estados Unidos. Então, em 5 anos, a ideia é ser o maior marketplace de coworkings do mundo. É uma ideia ousada. Você tirou a palavra da minha boca. É uma ideia ousada, não tenha dúvidas. Não. Mas acho que ele chega na Lua, não explode antes disso, não. A não ser que faça muita bobagem, e acho que eles estão tão focados, receber um aporte de investimentos de fundos importantes, mais do que o dinheiro, um smart money, né? Ou seja, aquele dinheiro que realmente agrega valor ao negócio. Então, uma curva. Essa curva ascendente, ela está sendo muito bem traçada. Claro que agora precisa sim acelerar, né? Por conta do investimento, até necessário, né? Porque todo mundo que está investindo está esperando o resultado, até para ter a próxima rodada de investimentos, até chegar realmente ou num M&A ou num IPO, enfim, é o que toda startup um dia vai chegar, né? Onde elas vão culminar. Essa operação é só América do Sul ou tem projeção para outros países? Não. Já tem o plano traçado, já é América Latina até o final desse ano. A gente já conseguiu agregar, começando pelo México, ainda agora no primeiro semestre de 2022, e depois Europa, Estados Unidos e outros países. Mas, como eu disse, né, em 5 anos, com certeza, queremos ser a plataforma de conexão dos coworkings no mundo. Como é escolhido o lugar para que tenha essa mesma identidade, para que a gente possa falar, tem um Beer or Coffee na Suíça, tá? Legal. Vou colocar. Então é legal saber, porque para você manter uma estrutura que você falou assim, eles são tão cuidadosos com o propósito de fazer a Beer or Coffee crescer e multiplicar os próprios valores. Como é que você consegue isso quando você não está lá em loco, para escolher o lugar, para escolher uma estrutura? É da mesma forma que eu sempre faço analogia, podemos usar alguns... o Booking, né? O Booking é uma grande plataforma de conexão de hotéis, né? Sim. Ou seja, na verdade você classifica, você como plataforma de marketplace, você tem que ter processo, né? O processo de admissão, o processo de cuidado que a gente chama de CSCX, né? Que é o Customer Success e o Customer Experience, ou seja, a nossa área de supply muito ligada em colocar para dentro da plataforma, de fato, ambientes que podem ser vários níveis, né? Ou seja, pode ser um coworking nível A, nível B, nível C, AAA, não importa, mas que ele tenha os aspectos que identificam e caracterizam um coworking. E aí, como nós somos a plataforma que chega até o consumidor final, né? Seja a empresa, seja a pessoa, nós temos que ter a qualidade dessa entrega, mesmo não sendo dono de nenhum coworking, né? Ou seja, então, como que a gente garante isso? Exatamente com o feedback do usuário. Então, assim, avaliação de performance daquele espaço, quando tem uma nota abaixo de X, nossa área de CS entra direto, né, em contato com o coworking, o que aconteceu, como foi e tal, sempre querendo contribuir para que aquele coworking mantenha um padrão de atendimento e excelência. Ou seja, a ideia nossa é que o feedback retroalimente. Como a gente quando usa um aplicativo de carro, né? Um Uber, o 99, a gente tem o que? A gente avalia, ele também nos avalia. Também nos avalia. Entendeu? Né? Então é uma avaliação mútua. E eu acho que esse é a grande diferença desse novo mundo, né? Na verdade, você é avaliado pelo prestador e o prestador também te avalia. Você é avaliado como usuário daquele ambiente. Então acho que essa relação vai sendo construída com o passar do tempo. É muito legal, acho que a gente consegue manter isso, né? Exatamente com o ciclo de feedback e ação, o PDCA, né? Então acho que a gente consegue manter isso. Qual é o tamanho da equipe hoje da Beer or Coffee? Olha, hoje nós estamos com aproximadamente, esse número não para de crescer, né?
começou o ano com um próximo de 60, em 2022 nós já estamos com o dobro disso, 130 se eu não me engano, e até o final do ano deve chegar a possivelmente ou passar de 200. Mas exatamente por conta do crescimento, muito investimento em tecnologia, muito investimento em pessoal de relacionamento, desenvolvimento de produto, né? Ou seja, tecnologia e produto. Então tem aí, obviamente, vendas, né? Ou seja, nós agora atacamos também, eu acho que é um dos principais motivos de eu ter vindo para a Bjorkhoff, que é eu falar bem com essa persona Facility Manager, né? Ou seja, eu entender as dores e um pouco do que é esperado pelo gestor de facilities em relação à gestão dos espaços de trabalho, né? Então, acho que essa minha conexão com o mundo de facilities e a conexão da Bjorkhoff é que nos uniu, né? Então, é isso. Eu acho que é por essa linha que nós estamos indo. Bom, eu vou agora um pouco além, né? Porque quando você fala dessas 120 pessoas, aí 130 pessoas trabalhando e tudo, como foi? Eu sei que você não estava, mas você deve saber o histórico. Como é que foi enquanto a pandemia? Onde é que estavam essas pessoas? Como elas estavam trabalhando? Né? Esse número aumentou? Vocês trabalharam mais na pandemia ou menos? Conta um pouco desse vai e volta. A pandemia judiou, né? Ela, obviamente, com as pessoas em casa, né? E sendo a Bjorkhoff uma plataforma que conecta aos espaços de trabalho, no caso os coworkings, esses coworkings ficaram fechados, né? Então, obviamente, a gente tem o impacto da pandemia, mas ao mesmo tempo é um momento de preparação para a retomada, né? Porque a retomada obviamente viria como? Já no modelo híbrido, que é o que a gente acredita. E não é só porque a gente acredita, é porque o mundo está dizendo que os espaços de trabalho serão híbridos. O Anywhere Office não é mais um jargão. O Anywhere Office é uma realidade para as companhias. Eu acho que elas podem estar em diferentes estágios, diferentes níveis de maturidade. Algumas ainda muito conservadoras, eu quero as minhas pessoas aqui no meu ambiente, onde eu tenho controle, né? A gente chama de comando e controle. Sim. Mas nós vamos ter também as empresas que estão tentando sair desse já para um modelo híbrido e algumas que já nasceram 100% conectadas no remote, né? no trabalho remoto, e vendo a importância de criar um outro ambiente para que eles tenham relacionamento. Presencial, né? Perfeito. Por quê? Porque essas empresas que são remote first, elas também estão vendo a necessidade premente de conexão, de socialização. O ser humano é sociável. O ser humano não é um bicho para ficar em casa trabalhando na frente de uma tela. Bom, os estudos mostram, claro que teve produtividade, a gente conseguiu superar a pandemia, mas é também óbvio que o ser humano precisa do relacionamento, do contato, né, do abraço, da pessoa, do olho no olho, né? Então, mesmo essas que estavam 100% remotas, elas já começaram a ter que precisar experimentar coisas novas. Então, acho que nós estamos no momento certo, na hora certa, né? No momento da retomada, em que você consegue mostrar para uma empresa tradicional, olha, veja aqui este novo ambiente, para aquelas que estavam 100% remoto, veja aqui esse novo modelo, né? Então, a gente está no momento de conectar esses dois mundos. É isso. Na sua opinião, tá? Você acha que o híbrido vai se eternizar? Eu acho que sim, a resposta é sim. De novo, não porque eu estou falando só. Tá. Eu, apesar de acreditar muito por conta de tudo isso, né? Eu sou um bom exemplo. De terça-feira é o dia que eu trabalho do coworking. Por quê? Porque a dona Iracema está lá em casa. A dona Iracema é a faxineira. E a faxineira, na terça-feira, é prioridade total. E não dá para trabalhar com ela lá. Não é que eu não quero, é porque é hora o aspirador, hora levanta o pé porque eu preciso passar o pano. Então não vai rolar. Não. Então eu acredito realmente que, e eu vou dizer, a estatística já dos nossos mais de 300 usuários de empresas que usam a Bjorkhoff, 30% dos usuários de uma empresa qualquer usam
em média, 2 vezes por semana o coworking. É muito razoável esse número. Pensa que um dia por semana ele vai para o escritório, que talvez é longe da casa dele. 2 dias ele fica em casa e 2 dias, ou 1 dia ou 2 dias ele fica num coworking. É razoável isso. Ele, pelo menos 1 ou 2 vezes da semana, ter um outro ambiente que não o escritório, que não a casa dele. Então, eu acho que o modelo híbrido realmente veio para ficar. Cada empresa vai ajustar o seu tamanho de home office, o tamanho de office, o tamanho de coworking, mas isso vai acontecer em algum momento. Mas eu acho até importante porque, como você citou agora há pouco, né, a parte de conviver com outras pessoas nesses ambientes, né? Surgem insights, você conhece outras pessoas, outras empresas, né, Karen, que acabam motivando e criando outros briefings, né? Sem dúvida. Tem uma boa história da própria Roberta, que se ela tivesse aqui, ela ia contar. Então, Roberta, estou contando a sua história. Sinta-se representada, né? A Roberta fala que ela é o maior exemplo. Ela mora do lado de um coworking, que inclusive que é o Cubo, que tem lá uma sala, um escritório lá. E ela fala, mas eu gosto de ir no coworking. Quando eu não estou lá, eu estou em algum outro. E ela conheceu o futuro marido dela num coworking. Ou seja, não é um ambiente só de trabalho. E isso também as empresas tradicionais perceberam. Lembra? Eu sou da época que não poderia ter casal dentro da empresa. Sim, também. Acabou de casar agora na Bjorkoff um funcionário nosso com uma funcionária nossa. Ou seja, super normal. Por quê? Porque acontece, eu não escolho aonde eu vou me apaixonar, né? E como eu disse, né, eu sou o Luciano aqui, que trabalha, que tem a minha família, é um único Luciano, né? Então, por que não onde eu passo, passava, né, 6, 8, 10 horas do meu tempo, eu não conhecer a pessoa, a mulher da minha vida, o homem da minha vida? Então, eu acho que isso mudou também muito, né? Eu acredito muito que essa transformação, essa mudança também veio para ficar. Acho que esses espaços de coworking, eles propiciam várias coisas muito boas e também riscos. Bom ponto. E esses riscos são riscos que, de repente, estou lá, tem o Gustavo, eu falo assim, mas Gustavo, você poderia trabalhar para mim ao invés de você estar trabalhando para a empresa onde você está. Porque isso é uma coisa absolutamente normal no mundo corporativo. Tá? Como a gente faz para reter talentos quando os talentos estão espalhados por aí nos coworkings da vida? Cara, é super boa. A sua pergunta ela é muito, muito boa. Porque ela dá a oportunidade de eu falar algumas coisas sobre esse assunto. Bancos, por exemplo, que têm sigilo de informação. Sim. Muito preocupado em trabalhar em coworking. Como que a gente minimiza esse risco? Olha, tem muitas formas, né? Tem salas privativas que você consegue ter uma rede privada, tal. Mesmo assim, existe o risco. Então, eu acho assim, a gente minimiza o risco, mas o risco continua existindo. Sobre esse exemplo que você deu, eu acho muito bom puxa, eu tô aqui, o cara vai roubar meu funcionário e tal. Isso já acontecia no mundo real sem o coworking. Ele estimula. Como eu minimizo isso? Aí eu tenho a oportunidade de falar para você de cultura. Cultura tem a ver com o playbook que eu quero transmitir para o meu colaborador. Tem a ver com um discurso que eu estou mostrando, os valores e princípios que eu estou querendo que ele seja engajado. E aí, de verdade, eu falo de coração o quanto eu vejo a nossa cultura do Bjorkoff como uma cultura de altíssimo engajamento, sendo 100% remote. Ou seja, por quê? Porque, na verdade, existe a cultura de que eu sou o Bjorkoff. Eu quero ser Bjorkoff. Eu acredito nos valores e nos princípios da Bjorkoff. E aí, se vier o concorrente da Bjorkoff ou qualquer outra empresa e fale, eu vou perguntar para ele, quais são os seus valores? E a molecada de hoje, agora sim eu posso falar também da nova geração. Eles estão ligados em propósitos, em valores, em princípios, bem diferente da minha época que eu entrava numa empresa e ficava 10, 15, 20 anos. Certo. Então eu vejo que, tudo bem, eles estão mais suscetíveis, mas eles também estão conectados a valores e princípios bem mais, talvez, do que a minha geração, do que a nossa geração. Então eu vejo esse movimento bonito de que, por mais que a gente fale a geração Y, a geração milênio, eles
eles não se conectam nas empresas, eles mudam de empresa igual muda de roupa. Verdade, vírgula. Desde que aquela empresa, aquela companhia não esteja conectada com meus valores e com meus princípios. Tem muita empresa, e eu tenho conversado com muita empresa grande, na entrevista de desligamento dos colaboradores, falando: por que você está saindo? Eu estou saindo porque vocês estão me obrigando a vir trabalhar aqui. Poxa, mas nosso site é lindo, olha o mobiliário, olha o restaurante, olha os benefícios, aqui tem creche, aqui tem escorregador. Ele fala: legal, mas você está me obrigando a vir, eu não quero vir todo dia. Eu moro a 1h30 daqui, é muito legal vir uma vez por semana, duas vezes por mês. Agora você está falando que eu tenho que vir todo dia? Obrigado, estou indo para um concorrente que lá eu trabalho da onde eu quero. Lá eu posso usar um coworking, lá eu tenho um produto da Bior Coffee que chama Office Pass e eu consigo usar esse produto assim como eu uso a minha academia. Ou seja, é isso que eu acho que vai garantir com que... E de novo, né? Cultura não tem a ver com o espaço. Não. Cultura não tem a ver com o ambiente, ele só reflete. O espaço tem que refletir a cultura. Então aí sim eu posso escolher um ambiente para trabalhar que reflita a cultura da companhia que eu trabalho. E eu posso eventualmente até ter uma sala privativa dentro de um coworking que tem um volume alto de funcionários da minha empresa para que lá eu conecte essa cultura, entendeu? Nossa, eu adoro falar sobre isso, foi muito boa a sua pergunta, muito legal. Até mesmo porque se a gente não souber quais são os nossos valores pessoais e profissionais, você não vai saber nem perguntar para a empresa quais são os valores. E quando o walk the talk, quando o discurso da empresa não bate exatamente com o que a empresa é, o funcionário escapa pelos dedos, né? O colaborador vai embora. É isso aí. Então eu quis muito te perguntar isso, porque está na hora da gente saber os nossos próprios valores. Em qualquer espaço que você vá. Mas você tem que primeiro se perguntar. E vocês não sentem também, eu sinto isso, que o mundo está vivendo um momento de transformação do físico para o mental. Sabe, as coisas da matéria têm valor, são importantes, mas aquilo que a gente tem de aspectos psicológicos, aspectos mentais, nunca se falou tanto em mente humana, nunca se falou tanto. E essa transformação faz com que toda a organização, todo mundo vá por esse caminho. Você vê as escolas indo para um caminho que não é mais o professor fala e o aluno escuta. O professor escuta e fala e ele aprende, ele ensina. Existe uma troca. Por quê? Porque o mundo não é mais só eu sei e você não sabe. O Google fez isso com a gente. Cara, por que eu vou ter que aprender? Eu não estou... Quer dizer, eu estou criticando o seu modelo de educação que eu acho que está retrógrado e que vai acontecer. Tem a Link School of Business, que é uma nova faculdade. O processo de vestibular deles já é com estudo de casos de empresas reais. O processo de vestibular. Olha que legal. Então, eu vejo que essa transformação está acontecendo no planeta, né? Ou seja, as pessoas, o mundo está vivendo essa transformação e tem muito a ver com isso. Princípios, valores, propósito. Eu sei o que eu acredito, o que eu quero da minha vida. Isso tudo é legal, né? É bom ter conforto e tal, mas ele é tudo. Aquela história do dinheiro não traz felicidade. Ele ajuda, mas ele não pode estar na frente do que eu acredito como valor e princípio, sabe? As pessoas estão refletindo mais sobre isso. E, óbvio, as companhias estão só refletindo o comportamento humano. Né? Eu acho que esse comportamento é o que eu penso, é o que eu sinto, que o mundo está vivendo essa transição. Né? Maravilha. Bom, estamos chegando no nosso finalzinho de entrevista. Gostaria que você deixasse uma mensagem. Você acabou de deixar uma mensagem muito linda, mas de qualquer maneira eu tenho certeza que você vai deixar uma mensagem para quem está nos assistindo, para poder, sabe, passar o que a Bior Coffee, sabe, um pouco dessa essência. Olha, e nessa câmera você pode... Tá bom, vou falar para vocês aqui agora. Isso. Primeiro eu quero agradecer Gustavo, Karen, Office Connection pelo convite, foi muito legal, passou muito rápido. O tempo voa. Passo falando aqui horas sobre algo que eu sou apaixonado, que não só é como o mundo vai trabalhar, ou como as empresas e as pessoas estão se organizando ou se reorganizando. Mas acho que como recado final, eu
eu acredito bastante que o mundo melhor vai ser construído por pessoas melhores e nós precisamos cuidar de ser homens melhores, para que daí sim os ambientes sejam melhores, para que a nossa família seja melhor, para que a gente tenha uma cidade melhor e a gente vai construir um mundo melhor. Então, acho que a conexão de tudo isso e o propósito, os princípios, os valores vão nortear esse mundo melhor que a Björkhoff está querendo construir através dessa plataforma de conexão do Anywhere Office, dos ambientes de trabalho. E é isso, gente. Super obrigado pelo papo. Obrigado mais uma vez a vocês. Obrigado a você. Espero que eu tenha contribuído. Presença. Foi uma delícia esse bate-papo aqui com vocês. Obrigado, Luciano. Obrigada, Luciano. Obrigado a todos. Daqui a pouco a gente volta com mais um outro convidado. Obrigado. Até já. Olá pessoal, voltamos agora para mais uma entrevista com um convidado aqui, o Sérgio Attier, da AW Arquitetura. Eu vou convidar também a Karen e o Onaga para saber um pouco mais de como está essa movimentação, o que anda ocorrendo na ocupação dos ambientes corporativos. É um escritório de grande porte, com mais de 1000 colaboradores, então ele tem muita coisa para passar para a gente, tá? Então vamos para lá para a entrevista. Obrigado.